voltamos a fazer as tentativas, fomos atrás de ginecologista, fizemos aquelas indução de ovulação, tudo, Sei. e nada vinha, né? E aí decidimos ir atrás de um médico especialista em reprodução assistida. Por desencargo de consciência, assim, não tem nada, né? Que vocês são muito estressados, tal. Fomos num médico em Campo Grande e aí investigamos um pouco mais a fundo e descobrimos que eu tinha uma endometriose bem severa, assim, só que eu era extremamente assintomática, no entanto, por isso que até então eu não sabia, né? Nunca ninguém tinha pedido nenhum exame específico, Não tinha porque sintomas durante não tinha isso? sintoma, né? Geralmente, assim, até ele explicou para mim, opera mulher com endometriose quando ela afeta a qualidade de vida, essa mulher. Eu tenho várias amigas, primas minhas que têm endometriose, e assim, ficava acamada, não conseguia trabalhar, tinha que ir para o hospital. Eu nunca tive nada, minha menstruação nunca atrasou, era o ciclo extremamente regular, fluxo normal. Então, assim, endometriose era a última coisa que se esperava. Porém, sim, tinha uma endometriose bem Uhum. ali já bastante endometrioma dentro do ovário, dentro do útero, em vários lugares. Meu marido também foi diagnosticado com varicocele. Porém, estávamos assim, o médico explicou para nós na época, né? 35 anos, a idade reprodutiva da mulher já vai caindo drasticamente. Aí entra aquele negócio, você correr mais uma vez contra o tempo, né? E Sim. indicou pra gente logo a fertilização in vitro. Então, depois dos 35 anos, aí, né, já começou uma outra jornada na nossa vida, que é a parte da fertilização. Aí fomos fazer o tratamento. E foram 3 anos de tratamento até conseguir a gravidez, a gestação do Joaquim. E nesses Aham. 3 anos, assim, foi um período bem difícil, né? Também, porque daí já entra outras coisas de frustração. Quem tá assistindo aí, que já passou por esse processo, ou tem alguém próximo, sabe o quanto essa carga hormonal afeta a qualidade de vida da mulher, fora as nossas questões psicológicas, como mulher, como frustração, né? Então, assim, N questões aí. Então, foram 3 anos, assim, muito, 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 muito difíceis. Acho que pior do que os 5 primeiros anos. Esses 3 anos até eu conseguir engravidar do Joaquim foi muito pesado. De E muita aí, muita expectativa, muita frustração, muito choro, muito tudo. E com 38 anos eu engravidei, aí veio positivo, depois de 3 transferências, né? E aí conseguimos o positivo do Joaquim, veio. E ficamos muito felizes, lógico, né? Então, assim, foi maravilhoso, né? Era uma expectativa muito grande, todo mundo, a família inteira. Então, tinha uma muita. festa, né? Foi muito legal. E aí, logo ali a gente tava até. Eu já sabia, né? Até então, assim, durante a gravidez, não tinha lá todos os exames que foram feitos, os testes morfológicos, coração, tudo, não tinha nada. Uma criança normal, típica, sem nada. Aham. Nasceu também, a princípio, né? Tudo normal. Então, todas as sequelas, esse diagnóstico dele hoje, da paralisia cerebral, epilepsia e a hidrocefalia, é pós o nascimento. Foram sequelas devido a essa injúria que ele teve no nascimento. Então, assim, falta de oxigênio no cérebro, as crises convulsivas. Aí, o porquê aconteceu tudo isso? A princípio, foi isso que aconteceu. Quando eu cheguei em Ribeirão, né, assim, a gente tá naquele. Como assim? Como aconteceu tudo isso? Alguém precisa me explicar, né? Como assim, Sim. né? E eu, O uma pessoa porquê, extremamente né? e você é uma pessoa, eu assim, extremamente controladora, né? Tudo, como assim? Tá tudo normal? Como que aconteceu isso? Meu Deus, é impossível, né? E você fica buscando respostas, né? E lá os médicos de Ribeirão, eles não podiam me dar uma resposta clara do que tinha acontecido, porque eles estavam tratando o Joaquim do dia que ele chegou para frente. O que aconteceu lá atrás, eles não sabiam. Aqui os médicos também não tem nada que aconteceu. Então, assim, parece o que a gente sabe hoje, o que aconteceu, que ele parece que ele teve uma sepse por Streptococcus. O Streptococcus é uma bactéria que coloniza ali a mulher, né? Que a mulher tem no trato vaginal Aham. que é tratada, que ela não tem nenhum sintoma específico, né? Assim, a mulher não tem corrimento, coceira, nada. É uma bactéria que está colonizada e que ela vai fazer mal para a criança no momento do nascimento. Porém, isso acontece quando é o nascimento via vaginal, parto normal. Entendeu? Sim. Então, no entanto, que daí quando faz, não sei se todo mundo aqui já ouviu falar do teste do cotonete ali e tal. Quando tem contato, né?
que faz esse teste do cotonete quando você tá grávida para saber se você tem essa bactéria. Se você tiver essa bactéria, você toma um antibiótico específico e a bebê nasce normal, não tem porquê. Só que daí tem todo um protocolo. Então você tem que fazer o antibiótico intraparto, pipipi, isso aí quem determina é tudo médico. No meu caso, como eu tive um parto cesárea, então assim, relativamente não teria o porquê. Se estava lá no trato vaginal, a gente teve cesárea, a obstetra também comentou assim que meu líquido amniótico não tinha nenhum cheiro, não tinha coloração de ter alguma contaminação. Enfim, mas como aconteceu essa injúria tão grande nele, esse foi muito rápido que aconteceu essa evolução dele, de tudo. Parece ser que ele essa bactéria, né? Então, uma sepse por Streptococcus. É o que a gente ainda acha que aconteceu. Hoje em dia, né, a gente já pensa em fazer um teste genético para ver se tem alguma outra causa de base, mas a gente ainda não fez. Porém, acredita-se que foi isso. Quando a gente chegou na UTI, que eu vi assim a cara do meu esposo, né, atrás da incubadora e eu de um lado ele do outro, e ele começou a chorar, eu entrei em pânico, porque eu falei, gente, o negócio não é simples assim, eu acho que é um trem mais grave do que era. E aí foram dias intermináveis, né? Aí nesse tempo ele já tinha feito uma crise convulsiva, ele já estava com anticonvulsivante, já tinha várias, estava com oxigênio, estava com várias, já estava com drogas, estava com várias coisas, a gente sem entender o que estava acontecendo, né? Então e foram, assim, 3 longos dias aí nesse primeiro período, bem tensos, onde a gente não sabia mais o que ia acontecer. E o que aconteceu? Ele começou a fazer uma parar todos os órgãos dele. E a Aham. parte principal era a renal, né? O rim dele parou de funcionar e ele não conseguia fazer, não podia fazer mais nenhum outro medicamento se esse rim não voltasse a funcionar. E aí a médica até explicou assim: vamos esperar 24 horas. Entrava com vários medicamentos. Se esse rim não funcionar em 24 horas, a gente vai ter que transferir ele para outro lugar, um hospital que tenha mais suporte. E assim Uhum. foi. Ele nasceu em abril de 2023. Tava um surto de bronquiolite no país inteiro. Então, assim, a gente tentou vaga em vários hospitais, foi super difícil. E por fim, conseguimos no hospital em Ribeirão Preto. Conseguimos transferência para lá e aí foi onde aconteceram mais outras coisas graves com ele, porque ele estava assim num momento que ele não podia tocar nele, que ele caía a saturação, não podia manipular essa criança, estava bem crítico. E aí ele teve que ser transferido de ambulância até Ponta Porã, para pegar o avião de UTI Legal. aérea, porque o voo não tinha avião que pousasse aqui em Dourados, a gente estava com o aeroporto também fechado. Uma parada cardíaca daqui até Ponta Porã, ele teve uma parada. Uhum. Ele, na hora de passar da ambulância pro avião, ele foi estubado acidentalmente. E até acontecer tudo isso demorou muito, né? E então ele chegou em Ribeirão, né, assim, no estado Crítico. gravíssimo, assim, muito crítico. E nesse meio tempo, eu e meu marido, a gente foi de carro, né? Então, assim, 3 dias de operada, né, de cesárea, e descambei para Ribeirão, sei lá, 17 horas de carro, toda inchada. Mas nessa hora você nem lembra, Não né, que você sente. operou nada, né? E fomos para Ribeirão também. Aí chegamos lá, né? Ele já tinha chegado primeiro que nós. E os médicos deixaram a gente entrar lá para ver ele. Falaram, o médico falou: ó, a gente está tentando estabilizar ele ainda, não conseguimos estabilizar, saturação ruim, frequência cardíaca, tudo, 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 tudo. E aí foram. E aí começou a nossa outra peregrinação aí, né? Em Uhum. Ribeirão, a gente ficou 96 dias, né? E mais os 3 dias daqui, né, de Dourados. Então, deu 102, 103 dias de UTI, né, no total. Então, os 3 primeiros meses da vida dele, ele passou internado numa UTI, né. Assim, que hora que essa Uhum. criança vai viver como uma criança? Que hora que essa criança vai num parque? Que hora que essa criança vai passear sem ter uma obrigação de estar fazendo alguma coisa, né? Que hora você vai ser mãe? Que hora que você é simplesmente mãe, sem ser terapeuta? Porque a gente vira terapeuta. Então, isso Vira. é pesado para a criança, é pesado para nós. E é difícil você conseguir virar essa chave, sabe? É bem difícil, assim.
Hoje eu acho que eu tô tranquila em relação a isso. Se deu pra fazer bem, se não deu, amém. Era assim um desespero, precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Não, tudo bem se ele não ficar em casa, tudo bem ele não ir hoje, tudo bem a gente não ficar, tudo bem deixar ele deitado, tá tudo Tudo bem, bem que entendeu? choveu e eu não vou sair de casa e ficar se culpando, né, Thaís? Aí entra outras coisas, né? A culpa da mãe, né? A culpa que já é uma culpa, eu acho que inerente da maternidade atípica, tanto típica, já a Sim, mãe nasce uma culpa, como já dizia, né, o ditado. E eu acho que na maternidade atípica, eu acho que essa culpa, ela parece que vem meio dobrado, né? Assim, é. parece Isso que eu que. queria pegar esse gancho com você agora e falar um pouquinho sobre a culpa materna. A Thaís, como mãe, você sentiu em algum momento culpa, Thaís, durante esse processo? Como que você lidou com esse sentimento e está lidando? Teve algum momento que você falou, poxa vida, será que eu tenho culpa nisso? Qual mãe já não passou por esse questionamento, né? Os porquês. Exato. Eu assim, nesse primeiro momento até assim, né, não sabemos exatamente o diagnóstico, o que aconteceu, porém sabemos ali, entra em várias questões. Aí eu, até pouco tempo atrás, ficava o dia inteiro, assim, pensando, meu Deus, será que foi algo que eu fiz ou deixei de fazer por ele? Carregando, arrastando essa culpa como se tudo que aconteceu com ele fosse culpa minha, entendeu? Será que Uhum. foi algo que eu deixei passar? Meu Deus, será que essa bactéria estava em mim? Eu passei para ele, né? Eu poderia ter evitado isso, o que que eu poderia ter feito? E aí, isso aí você vai se remoendo e ao mesmo tempo você entra nesse universo da reabilitação como se você estivesse querendo suprir, entendeu? Assim, eu não posso ter uma outra culpa, né? Eu se fui eu que fiz isso pra ele, então agora eu vou ter que fazer tudo para que ninguém me bote mais uma culpa. Ninguém assim, você próprio, que ninguém tá te botando essa culpa, né? Sim, Então, é um psicológico muito doido nosso, né? Eu fiquei muito tempo assim lá, principalmente lá na UTI, querendo resposta. Eu preciso que alguém me responda, eu preciso de um diagnóstico, eu preciso que alguém me fale. É alguma coisa que tinha em mim, ligava para minha obstetra. Eu estava com alguma bactéria, eu que passei isso para ele. O que que foi? O que que foi? Meu Deus, né? Fui eu que fiz, foi eu podia ter evitado. Você vem, meu Deus, o que que eu deixei de fazer? Que eu deixei de fazer que ele não sentou ainda, né? Aí vem uma outra. Então, assim, de também ficar pensando lá na frente. é. E foi Assim, difícil esse momento, né? Até de falar sobre essa questão da culpa, porque vira e mexe, né? A nossa mente tenta sabotar a gente vira e mexe, eu me pego pensando sobre isso, mas eu precisei pedir ajuda psicológica, né? Remédio também, até para eu conseguir me manter sã mentalmente e conseguir, né, tocar a vida, tentar normal dentro das nossas possibilidades aqui, né? Mas claro, eu acho que é uma coisa, um desafio grande ainda aí. a culpa materna, eu acredito que nós, como mães atípicas, é uma coisa que sempre vai estar no nosso dia a dia, né? Porque eu falo que a maternidade atípica, assim como a maternidade normal, vamos dizer, é como se fosse um videogame, né? Você vai passando de fases. E a situação, ela só muda o questionamento.